Sim, senhora, eu chamo-me Maria Leonor de Oliveira de Carvalho Grosso Magalhães, tenho 61 anos e sou natural de Chaves, embora, portanto, me sinta mais natural de Alijó porque já vivo aqui há muitos, muitos anos. E a professora? E sou professora aqui na escola também há muitos, muitos anos. Muitos anos. Sou professora de História. Sou professora de História, sim. E, portanto, compreendo que os seus alunos participaram neste projeto. Sim, este tipo de projetos vem muito de encontro ao meu tipo de trabalho. Eu gosto muito que eles saiam e conheçam o que se passa à volta e que também se relacionem mais com pessoas e procurem informações através de pessoas. Acho que foi muito interessante. Também por causa disso, por causa da... Agora gostava de perguntar, enfim, o que é que nos pode contar sobre a reação dos seus alunos, quer antes, quer depois? Olha, de uma maneira geral, a reação foi muito positiva. Os alunos com quem eu trabalhei mais não estão aqui presentes, porque eram alunos que ano passado estavam no 12º ano e agora, felizmente, já não estão cá na escola. Mas a reação deles foi muito positiva, eles mostraram bastante interesse e fizeram bastantes entrevistas. Portanto, talvez havia alguns de temperamento mais extrovertido, e então fizeram com muita facilidade, interessaram-se bastante pelo projeto e por acaso correu muito, muito bem. Eu por acaso tenho pena que nenhum deles esteja aqui agora, porque realmente foi bom, foi bom. Portanto, em História nós procuramos sempre saber mais sobre o passado, não é? Portanto, esta vertente da chegada ao conhecimento ser através de pessoas, diretamente através de pessoas, em vez de ser só através dos documentos e tal, a forma mais tradicional e, portanto, de ir ao encontro de pessoas e de levar os jovens a fazerem perguntas a pessoas, que também não é muito habitual. Portanto, foi interessante. Foi interessante. Quais foram as principais dificuldades que identificou da parte deles? Olha, a principal dificuldade que eu acho é que o nosso Conselho está bastante mais ligado ao Douro e à parte superior. Portanto, a ligação deles ao TUA não é assim muito grande. Portanto, foi a única parte em que houve um bocadinho mais de dificuldade. Mas, por exemplo, nós em História fazemos sempre uma visita de estudo que é ao mesmo tempo um passeio para conhecer melhor aqui a nossa zona e etc. E ano passado também voltámos a fazer que já não é a primeira vez que fazemos, em que fomos apanhar o comboio no Tua, fomos daqui, fomos a São Mamede, e depois de São Mamede estivemos a conhecer São Mamede e tal. Depois, São Mamede, portanto, os vestígios romanos e aquilo, o Pelourinho, a igreja, tudo isso. Depois fomos para baixo, para a estação do Tua. Fomos apanhar o comboio no Tua, na estação do Tua. Conhecemos melhor a estação do Tua, que também está assim, convertida assim num pequeno museu também. E depois descemos para o Pinhão. Fomos de comboio todos do Tua para o Pinhão. E, portanto, eles aí tiveram um contacto mais direto exatamente ali com o Tua. Porque a dificuldade foi essa, foi ter essa relação. Embora também é verdade que há muita gente aqui de Alijó que tem, de uma maneira ou de outra, tem relações com o Tua. Por exemplo, através da pesca, por exemplo, houve professores aqui da escola que foram entrevistados e que tinham relação com o Tua, também facilitou bastante. Aliás, a nossa primeira entrevista foi mesmo a um professor e quisemos que fosse assim. Quisemos que fosse assim porque era um professor que tem ligação àquela zona. Como é que vê esta experiência dos alunos nestas entrevistas, naquilo que é o amadurecimento de lidar com pessoas mais velhas, etc? Quer dizer, é quase um lugar comum dizer que é positivo, não é? Mas efetivamente é positivo. Portanto, nós sabemos que os jovens estão muito ligados às tecnologias e as pessoas neste momento estão relegadas assim um pouco em segundo plano. Não digo muito, porque se calhar exagero, não é? Sou velhota e exagero nestas apreciações. Mas o facto deles serem levados a perguntar às pessoas, a querer saber através das pessoas, a ouvir o testemunho das pessoas, eu acho que é bom. É bom para eles, é mesmo bom. E eles mostraram interesse e acharam interessante mesmo, sei lá, por exemplo, saber ou ficar a saber que vinham carros de bois com produtos que vinham do Porto
produtos e que eram levados até ao Tua ou à estação de São Mamed, que existia, não é? E depois vinham em carros de bois, os produtos vinham em carros de bois aqui para Alijó. Quer dizer, é assim uma coisa extraordinária, não é? Uma coisa que para eles é. E, portanto, houve algumas informações que eles tiraram e que se revelaram muito interessantes e que eles acharam assim mesmo muito interessantes. Portanto, eu acho que é bom, é mesmo bom. O contacto humano é sempre enriquecedor. E mais ainda quando tem essas duas vertentes, não é? Portanto, é conhecer experiências e saber mais sobre um determinado tema. A tecnologia não foi problema para eles? Não, a tecnologia não foi problema. Pelo contrário, lidaram... Fizeram com telemóveis? Alguns fizeram com telemóveis. E muito bem feito. E muito bem feito. Muito bem feito. Estou-me a lembrar, por exemplo, de uma que fomos fazer a uma pessoa que trabalha na Câmara e que, com um telemóvel, aquilo foi uma facilidade que eu fiquei admiradíssima. Compreendo que aqui em Lijó os professores acompanharam as entrevistas? Sim. Todas? Não, todas não. Algumas foram feitas por eles, independentemente de nós. Outras foram realmente acompanhadas. Pronto, porque nós também acompanhamos bastante os alunos, temos uma relação bastante próxima deles e, portanto, aconteceu isso. Doutora Leonor, já andou na linha de Tua? Foi cliente da linha de Tua ou não? Não, é uma vergonha dizê-lo. Efetivamente, é uma vergonha dizê-lo. Mas não. Embora conheça muito bem toda aquela zona. Muito bem mesmo, muito bem. Não pelo comboio, portanto, o comboio, sim, e suas viagens para baixo e assim. Mas gosto muito, meu marido também gostava muitíssimo de passear naquela zona e conhecemos bastante aquela zona do Amieiro, aquela zona portanto, do Tua também. Conhecemos bastante, muito bem mesmo, aquela zona ali. Muito bem. O que é que me falta perguntar, Leonor? O que é que acha que eu me esqueci de perguntar? Porque eu faço muitas vezes o que é que eu devia ter perguntado e não pergunto? Se este trabalho lhe interferiu muito com o trabalho da escola, se tirou tempo... Eu tenho a sorte de viver aqui, mesmo ao lado da escola. Quase ouço a campainha. Portanto, trabalhar para a escola é sempre um prazer, é sempre bom. Pois, mas em termos curriculares isto sim. Não, valorizou sempre, valorizou porque eu sou de História, não é? Eu sou professora de História e, portanto, ao fazermos aquele trabalho de investigação, e assim foi um trabalho inovador, porque ir investigar através do testemunho das pessoas é inovador. Muito bem, muito obrigado.